Olá, boa noite. Oi, oi, gente. Tão feliz por estar aqui de novo. A última aula da imersão, Adolescência Sem Neurose. Ixi, gente, eu não consigo. Sem mistério e sem neura. Oi, Yumi, boa noite. Janaína, Mônica. Gente, está sendo muito especial essa imersão, muito especial. A gente tem recebido muitas mensagens muito lindas, né, que enchem, né, a minha vida e a Vanessa de sentido mesmo, do fundo do coração, porque é muito bom poder entregar esse conteúdo para vocês e tocar o coração de vocês e saber que isso vai fazer a diferença na vida da família de vocês. Então, isso tem todo sentido para mim e para a Vanessa. Nós ficamos muito emocionadas esses 4 dias, porque recebemos muitas mensagens afetuosas. E hoje é a última aula, vou falar sobre esse investir no relacionamento com os nossos filhos, vou falar sobre controle e confiança. Vou depois responder as perguntas de vocês. Primeiro quero falar um pouquinho sobre isso, sobre como é difícil para a gente sair dessa posição de controle, porque a gente aprendeu que educar era isso, disciplinar era isso, né? Controlar, vigiar, achar que precisa o tempo todo estar em cima. Então eu vou falar isso dessa desconstrução, né? E reconstrução, e como as relações ficam mais leves, mais suaves, quando a gente consegue basear em confiança, né? Como as relações baseadas em confiança, elas são muito mais profundas do que as relações baseadas em domínio, né? Então, uma pergunta que eu quero fazer hoje para vocês assim de cara é o seu filho pode descansar no seu amor? Essa pergunta remete um pouco a assim, você tem investido nesse relacionamento, né? Porque a gente acha que o relacionamento que a gente não precisa investir é no relacionamento com os nossos filhos. E é um relacionamento que a gente precisa muito investir, porque eles vão crescendo, eles vão se tornando independentes, e é isso mesmo que a gente quer, e eles vão fazer o voo deles, que é tudo que um pai e uma mãe sonham, né? Ver filhos felizes, fazendo voos maravilhosos, mas a gente também sonha com a volta, né? Sonha que eles possam voltar, e eles só vão voltar se eles puderem descansar no nosso amor, né? Eles só vão voltar se eles contarem com esse amor, com essa relação preciosa. Eu falo, é muito importante guiar, orientar, é importante nesse início, principalmente no início da vida, nos primeiros 6 anos, tá guiando, orientando, ser exemplo para eles, ser vínculo, ser conexão, que é isso que eu falei na minha outra aula. Mas é importante também lembrar que a gente está criando um ser humano para a vida, né? A gente não está criando um ser humano para a gente. E o que eu percebo é que eles vão crescendo e a gente vai sendo tomado por uma sensação de luto, de vazio, de que tô perdendo, né? Ele tá indo, então eu preciso controlar, eu preciso segurar. E eu falo que uma das coisas mais importantes que eu aprendi na maternidade realmente foi abandonar o controle e ir para a confiança. A maternidade se torna mais leve, se torna mais calma, se torna mais tranquila. É um exercício, né, gente? É um exercício todos os dias, porque os nossos filhos passam a confiar neles quando a gente confia também. E essa história da confiança tem que começar lá de pequenininho, sendo construída para chegar na adolescência e eles já terem autoconfiança e a gente poder confiar, né? E confiança tem a ver que eu sei que ele é capaz, eu sei que ele dá conta, eu sei que ele consegue. Às vezes a gente não fez isso, né? A gente sempre controlou os nossos filhos, e quando a gente controla, quando a gente é sempre autoritário, quando a gente vive impondo regras, quando a gente não sabe muito como colocar limites, e a gente consegue muito bem colocar limites sem ser agressivo.
A gente precisa aprender essa medida, porque os nossos filhos precisam que a gente os guie, os oriente. Tem coisas que eles não precisam, tem coisas que a gente pode confiar desde pequeno, né? Então a gente pode confiar na alimentação, a gente pode confiar na hora do sono, a gente pode confiar na retirada de fraldas, a gente não precisa controlar até isso, porque isso vai acontecer, a gente não precisa controlar a hora que vai andar, vai acontecer, entendeu? Independente de você. Tem coisas que não. Os valores, o respeito, isso tudo tem que ser guiado, tem que ser orientado e tem que ser principalmente, essa construção vem do exemplo, né? Se os nossos filhos nos têm como exemplo, e se a gente fez esse vínculo poderoso, eles vão querer sempre estar correspondendo, né? A esse amor, a essa aceitação, né? É esse vínculo estabelecido que garante um relacionamento saudável, profundo. Se a gente passou a vida inteira impondo regras, cobrando, não aceitando, idealizando um filho, né? Submetendo um filho, oprimindo, essa relação foi quebrada. E tá tudo bem, porque dá para reconstruir. Vai dar mais trabalho, mas dá para reconstruir. Porque foi uma ponte quebrada, foi um muro que eu construí. Então, em vez de eu construir uma ponte ali, do meu coração para o coração dele, eu construí um muro entre o meu coração e o coração dele. E a gente só consegue falar de coração para coração, né? Com os filhos a gente consegue falar de coração para coração. A gente nem precisa falar, né? É o jeito que a gente olha, é o jeito que a gente age com eles, é o jeito que a gente os aceita. Eles só querem se sentir amados, pertencentes, aceitos. Eles só querem se sentir à vontade, e uma vez estabelecido esse vínculo seguro, essa conexão segura, eles não vão querer nos decepcionar sempre, sabe? Eles não vão querer, mas eles querem ser eles mesmos. Então a gente precisa estar muito também pensando nessas expectativas que a gente cria, né? Como a mamãe falou na última aula, minha filha bebeu e eu não confio nela nunca mais. Calma lá, né? Vamos por partes, né? Porque é uma coisa que pode acontecer com qualquer um. E isso é um motivo para nunca mais confiar. Qual a expectativa que a gente colocou em cima de um adolescente que isso pode acontecer, né? Então essa é uma filha que a gente idealiza, né? Que nunca vai beber, que nunca vai fumar, que nunca vai usar drogas, que nunca vai transar, que não, né? Não é uma expectativa. E às vezes é difícil demais, né? Olha que esse ser é um ser humano, como nós, né? Então que pode errar, pode pisar na bola. E o confiar é muito isso, eu confio em quem você é, eu confio na sua essência, eu confio em quem você é. E o que você faz não tem nada a ver com isso. E eu te perdoo, eu te protejo da mesma forma, né? Eu fico muito tentando falar, porque a gente precisa muito pensar que nossos filhos são seres humanos, que nasceram para ser, independente de nós, né? Eles estão ali nas nossas casas, passando por um tempo para poder colher boas influências ou más influências, porque às vezes somos más influências para os nossos filhos. Eles estão ali para poder absorver coisas bacanas, né? Para a gente ensinar valores, para a gente ensinar coisas boas, e depois eles vão ter a vida deles, eles vão formar a família deles. A gente não cria filho para estar com a gente cria filho para o mundo, para ser independente, para ter a própria família, para ter a profissão. E a gente quer filhos que façam voos muito altos, né? Ou que sejam só felizes, independente de nós. Então a gente precisa pensar que o controle que a gente tem na infância é um falso controle, porque ele é um ser humano. Então, a gente controla porque a gente acaba pondo várias regrinhas e vai tentando, né? Tem crianças que a gente consegue mesmo que fique ali, mas tem criança que nos escapole pelos dedos, né? Depende do temperamento da criança. Aí depois eles vão crescendo e eles vão querendo ser eles mesmos.
Então o adolescente, quando se torna adolescente, né, quando a criança se torna um adolescente, ele quer se encontrar, ele quer saber quem ele é, quem eu sou, né, o que eu gosto, como eu vejo o mundo. Eu não sou o meu pai, eu não sou a minha mãe, não sou só a extensão deles. Eu tenho vontades, eu tenho desejos, eu tenho necessidades. E é hora da gente saber que nós todos temos desejos, necessidades de igual valor, né? E eu preciso entender que os meus filhos estão crescendo, os filhos estão crescendo e têm necessidades e têm desejos. E é importante que a gente tenha essa relação de respeito, né? Eu entendo, né? E a gente pode sim colocar os nossos limites, entendendo que somos apenas copiloto da vida deles agora. E se a gente não aceitar o papel de copiloto, porque eles que vão decidir mesmo, não tem muito jeito. Tem mãe que fala assim, como assim, doutora? Faz o que eu deixar, o que eu não deixar não faz. Então como que você vai fazer? Me explica, né? Você vai bater até sangrar, você vai prender, você vai amarrar, porque eles são seres humanos que estão ficando independentes, né? Então aquela velha história de que enquanto eu sustento, tem que fazer o que eu mando, isso não existe mais, né? A gente precisa ser maduro o suficiente, nós pais, de que a gente escolheu ter filhos, né? E somos responsáveis por eles, sim. Somos responsáveis por formar ali aquela criança, estabelecer uma ligação de vínculo poderosa, que eles queiram nos respeitar, que eles queiram estar perto de nós. E é garantido que se você fez essa relação de amor e de vínculo, eles tendem a querer te ouvir sempre. Eles gostam de ser guiados por você, de ser orientados por você e vão sempre te ouvir, né? Então, eu depois vou responder todo mundo, tá, gente? Eu tô vendo as perguntas aí aparecendo, vai dar tempo. Então, vamos investir nesse relacionamento que é tão importante, né? A gente vê como tá o mundo, né? Os pais, a gente vê hoje que a maioria dos pais ou são negligentes ou são autoritários. Isso faz uma quebra de vínculo mesmo, né? Tem muitas crianças e muitos adolescentes. Eu pus um teste aí no meu stories hoje, perguntando da teoria de Neufeld, se alguém conhecia, que é o autor do livro. Deixa eu ver se eu tô com ele aqui. Esse livro é muito legal, mas é mais para profissional. Mas vale a pena também, Pais Ocupados e Filhos Distantes. E Neufeld fala da teoria, ele fala de Bowlby, da teoria, só que ele vai além, ele fala dessas crianças que são deixadas. Não tô colocando culpa em ninguém, todo mundo que me conhece sabe. Essas crianças que são deixadas nas escolinhas e nos creches desde cedo, horário integral, né, o tempo todo estão com outras crianças e adolescentes também, que nunca têm um pai, nem à noite quando chegam em casa, que não estão exaustos, aí estão terceirizando essas crianças sempre, ou terceirizando esses adolescentes sempre. E esses crianças e adolescentes procuram como figuras de referência os iguais, né? Outras crianças ou outros adolescentes. Então, quando não se estabelece esse vínculo com uma figura, um adulto, quando não se tem essa figura de apego, um adulto, e você estabelece com outros iguais, a criança fica sem uma referência, porque ela quer imitar aquela pessoa que é a referência, ela quer ser guiada por ela, orientada por ela. E daí vem os desastres, né? Porque uma criança não é capaz de orientar outra criança, um adolescente não é capaz de orientar outro adolescente. E quando você estabelece um vínculo verdadeiro com o seu filho, uma conexão, ele age querendo o seu amor, a sua aceitação, então ele faz de tudo para você olhar para ele, né? Então ele faz coisas boas, ele tá ali tentando te trazer para ele. E quando o vínculo é feito com outros adolescentes, muitas vezes eles partem para transgressões, muitas transgressões ruins, né? Transgressões acima da média.
grandes transgressões. E esse é um problema, tá? Então, quando os nossos filhos se tornam adolescentes, a gente começa a querer continuar controlando, a gente na verdade quer continuar controlando e perde isso. E isso é o maior desespero dos pais de adolescentes. O maior desespero, porque eu mando, ele não obedece, eu falo, ele não me escuta, né? Todos falam isso. Eu falo, ele não me escuta. Eu peço e ele faz o contrário. Eu mando estudar, ele não estuda. Eu peço ele para sair do celular, ele não sai. Mas, gente, vamos investir na conexão, vamos investir na ligação, né? Porque às vezes a gente não fez isso na infância. E aí fica muito difícil realmente. Então, invista primeiro nessa conexão, para esse adolescente realmente sentir que é amado, que é aceito do jeito que ele é, para ele querer te corresponder. Uma vez conectado e vinculado aos pais, esse adolescente vai querer corresponder. E lembre-se sempre do exemplo. Se esse adolescente está conectado com você, ele vai querer seguir você, ele vai querer seguir o seu exemplo. Ele vai aprender valores com você. Ele vai querer ter um estilo de vida parecido com o que você tem, né? Então é muito importante isso. Não dá para controlar, né? Vamos parar com isso, porque senão a gente fica doido. Eu tinha muito isso na minha cabeça de controlar os meus filhos. E até muito pouco tempo atrás, eu mesmo na parentalidade positiva, na disciplina positiva, consciente já de tudo, e muito consciente, porque quando a gente está consciente, a gente percebe tudo, eu não conseguia muito abandonar essa coisa do controle. Porque eu tinha muito medo do que podia acontecer com eles se eles não tivessem sob o meu controle. Naquela falsa ideia que eles estavam sob o meu controle quando eles estavam o tempo inteiro me ligando, tô aqui, e eu ligando para eles, né? E até o dia, quando chegou o tempo que eu fiquei praticamente uma semana sem dormir. E meu marido me alertando, Ju, relaxa. O que a gente fez com eles já foi feito. E mesmo meu marido autoritário, na sabedoria dele, assim, porque ele tem esses flashes de sabedoria, ele falava assim, relaxa, porque o que a gente fez, o que a gente plantou, a gente vai colher. E isso é muito assim, muito fato, assim, porque a gente deu amor, a gente deu o vínculo, nós somos autoritários, sim, no passado, mas tá aí, eles já são do mundo, não tem jeito mais, né? Tá aí, é a vida deles. Então, é isso que é tão difícil, né? Essa perda, né? É uma perda pra gente. Essa coisa de não poder controlar, de não poder saber os segredos deles, de não ter de não saber o que eles estão pensando, o que eles estão fazendo. Isso é angustiante, porque a gente gosta de controlar, porque a gente aprendeu assim, porque a gente era meio controlado, mesmo nós, né, que viemos de famílias autoritárias. Eu pelo menos, assim, era um falso controle dos nossos pais sobre nós, a gente sabe disso, né? Então eu não tinha muito isso, mas eu tinha amigos que os pais eram autoritários demais e fugiam de casa, faziam tudo que queriam fazer, e os pais nem sonhavam o que estavam fazendo. Então, e a gente ainda acha que dá para controlar, e não dá para controlar. Então, e eu tenho certeza que a confiança faz grande diferença, porque quando você fala para o seu filho que você confia, ele adquire uma responsabilidade. A confiança gera responsabilidade, porque a confiança diz muito para o adolescente que você aceita ele como ele é, que você que você sabe que ele é capaz, né? Então, quando um filho seu te pergunta se pode ir a uma festa, e você proíbe, fala que não, ele vai ficar nervoso com você, ele vai ficar com raiva de você. Lógico que tem casos e casos, né, gente, em cada idade, e isso aí é muito particular, mas então vamos supor que peça para uma festa e você cisma que não pode porque você tem medo que lá na festa vai ter alguém que vai usar droga e vai oferecer droga para ele, que vai colocar droga na bebida, e você proíbe ele de ir pelo tanto de medo que você tem. Todos os amigos estão indo, você sabe que é um lugar relativamente seguro e que você precisa soltar um pouco, mas seu medo é tanto e você não vai poder controlar o que ele vai fazer lá, e não vai mesmo, e aí você não vai deixar,
né? E ele vai ficar com raiva de você, ele vai ficar angustiado, ele vai se sentir o diferente, ele vai sentir que não é amado, ele vai sentir que ele não é uma pessoa confiável. E se você fala assim, filho, eu vou deixar você, eu confio em você e vou te buscar a tal hora, pode ser? Isso aí faz tanta diferença para um adolescente, né? Mesmo que você fale, eu vou te buscar a tal hora, pode ser? Né? Qual a hora? Vamos negociar aqui um horário? Eu confio em você. Quando você fala para o adolescente, eu confio em você, você joga a bola para ele. O problema hoje é que a gente está muito em cima dos nossos filhos e assumindo as responsabilidades para eles. Né? É uma inversão também. A gente às vezes deixa o filho chorando no berço até aprender a ser independente, e quando eles vão crescendo a gente vai sufocando, controlando e não deixando eles serem independentes. Então é uma inversão. Eles são pequenininhos, são completamente dependentes e são para si mesmo, né? E vão crescendo e a gente não consegue deixar eles saírem nem um minuto de perto da gente, que a gente já fica naquela angústia de trazer eles de novo para perto, né? Eles não podem ir na padaria sozinhos quando estão crescendo, eles não podem fazer uma matrícula na escola sozinhos, eles não podem chamar o garçom para pedir um suco. É a gente que faz tudo por eles, a gente faz tudo por eles. Eles não podem arrumar a cama, eles não podem tirar a mesa do almoço, né? A gente faz tudo por eles. E faz às vezes por pressa, e faz às vezes porque faz mais bem feito, o que for. Mas a gente não deixa eles terem essa independência e essa autoconfiança. Porque o confiar nos nossos filhos fazem eles aumentarem a confiança deles, neles mesmos. E isso é precioso, porque se você tem um filho que confia nele mesmo, né? Isso é muito bom, porque ele tende a ser um adolescente que você pode confiar mais, né? Então, a gente precisa ir exercitando essa saída do controle, né? Desde sempre. Desse falso controle da infância e nenhum controle. A gente não tem controle na adolescência. E isso que angustia tanto as mães. E pensar nessas expectativas também que a gente está pondo demais em cima dos nossos filhos. Expectativas de filhos idealizados, não de filhos reais, né? Porque qualquer coisinha que foge aquilo que você idealizou é o fim para você. Tem mãe que fala assim, eu nunca mais vou confiar nele, porque ele falou que tinha estudado para a prova e tirou nota baixa. Ou eu nunca mais consigo confiar nela porque ela mentiu para mim. Quando o adolescente está mentindo, às vezes ele omite algumas coisas porque não tem necessidade de contar entre aspas, porque tem os segredos da adolescência. Você tem segredos da adolescência, eu tenho, todo mundo tem. E por que a gente tem que contar coisas muito íntimas para os nossos pais? Não tem. Até por respeito mesmo. Para que contar? Não vai fazer muita diferença, né? Então, só que a gente quer ter controle sobre tudo, quer saber sobre tudo, quer entender sobre tudo. E a outra coisa importante que eu queria falar aqui nessa aula, nessa live, é sobre essa coisa do vigiar o tempo todo o que fala no celular, o que faz no celular. Lógico que a gente precisa até uma certa idade estar de olho, né? Mas avisar para o filho, olha, eu vou te dar o celular, mas eu quero ter a sua senha para de vez em quando dar uma olhada. Avise que é a senha, não invada a privacidade. Porque a partir do momento que você deu o celular e ele pensa que aquilo ali é privado, é muito ruim saber que o seu pai não confia e está ali invadindo sua privacidade. Eu, pelo menos, sou completamente contra a mãe pegar a senha sem o filho saber e vasculhar. É a mesma coisa de uma mãe pegar a agenda da filha e ler tudo. É para proteção. É para proteção, então avisa que vai olhar. E outra coisa muito importante, porque os adolescentes sabem, pelo menos que vão no consultório, todos sabem que os pais vasculham. Eles sabem quando tem pai que vasculha. Eles sabem. E isso quebra muito a relação. Isso acaba com o relacionamento, muitas vezes. Então, lógico, eles apagam tudo que eles estão mexendo. Eles deixam só as coisas bonitinhas lá, né? Eles deixam o celular, quando o pai tem rastreio o celular, deixa o celular dentro do banheiro da escola e matam a aula. Então é um falso controle mesmo, porque o que eles querem fazer, eles vão fazer. Então é muito mais importante você confiar e plantar, né, na infância e ir aos poucos soltando. Né? Então é isso, gente.
filho idealizado, filho traumatizado, porque é muito difícil você atender todas as expectativas dos seus pais, né? Quem aqui atendeu todas as expectativas dos pais? E se você atende todas as expectativas dos seus pais, passando por cima de você, dos seus desejos, das suas necessidades, você rompe a sua integridade. Então você não tem nem a responsabilidade pessoal, então acaba que você está fadado à infelicidade, né? Então, vamos lá, idade ideal para dar o celular, 12 anos, gente, pela Sociedade de Pediatria, tá bom? Então, 12 anos é o que a gente recomenda, com 12 anos você pode falar com o filho que quer ainda ter a senha, porque é muito complicado mesmo, a gente vê mães que às vezes confiam, que entregam muito cedo, e essas crianças têm acesso a conteúdo pornográfico, tá? Então, essa é uma outra questão delicada. Então, por isso que é tão importante conversar sobre sexualidade, sobre sexo desde sempre, para que isso não aconteça, né? Então, vamos lá, deixa eu ir lá para as perguntas. Eu queria também terminar a aula falando uma frase para vocês, e aí a gente vai ter bastante tempo, ó, só tem 30 minutos que eu comecei. Eu tava bem nervosa para essa aula hoje, eu não fico nervosa para aula, mas eu acho que foram todas as emoções que foram vindo à tona nessas 4 aulas, essa questão assim, eu sou mãe de adolescente, de 2 adolescentes, e a gente vive numa montanha-russa, né, de emoções, assim, porque realmente é um exercício diário essa coisa de você realmente abandonar completamente essa coisa do saber o que está fazendo, com quem está, e a gente precisa mesmo tentar tornar isso mais leve, porque não dá para ficar. Eu muitas vezes eu pergunto e falo, mas eu prefiro ainda investir na relação toda hora. Então eu pergunto, aí não quer responder, eu beijo, abraço e faço uma brincadeira ou outra, né? Hoje meu filho saiu para andar de skate, aí eu falei assim, aí eu pergunto sempre, vai sozinho, vai com alguém, tal. E então eu busco em todos os momentos investir no relacionamento. Eu busco em todos os momentos estar resgatando ele para mim, né, conectando, porque eu fui uma mãe muito difícil, eu fui uma mãe muito severa, que cobrava muito. Hoje mesmo eu tava pensando, sabe, na minha história com os meus 3 filhos. E eu vejo a diferença, assim. Tem gente que fala assim, não, mas é porque talvez elas fosse diferente mesmo. Não, gente, não é não. Porque eu vejo, assim, eu lembro às vezes as pessoas falando, seus filhos são tímidos, seus filhos são tímidos. E na verdade não eram, né? Eles eram muitas vezes, eles se reprimiam um pouco, né? Tinham medo de mim, tinham medo do meu marido, das broncas, dos gritos. E a minha filha é completamente uma pessoa livre mesmo. Ela é uma menina livre. Livre para sentir, livre para fazer. Pra vocês terem ideia, uma das coisas que eu colho aí do autoritarismo com o meu mais velho, eu acho que eu nunca vi ele chorar. E é muito duro isso. Porque eu fico pensando aí, onde que tá? Porque quando você vê que tem ali um adolescente, né, que a partir de um certo momento ele parou de chorar, talvez eu nem lembre do Rafael ter chorado. Na infância, sempre aquele menino que não chorava mesmo, né? Eu não lembro se eu mandava ele engolir o choro, eu não lembro se eu mandava ele parar de chorar à toa, talvez, né? Porque era uma coisa que eu trago de história, assim. Então, eu não sei nem porque que eu parei nesse momento aqui para falar isso, mas é só para pensar para vocês, assim, pensarem nesse investir de relacionamento, sabe? De estar próximo aos filhos, de conectar com eles o tempo todo, né? Porque as crianças que são criadas com pais que investem no relacionamento, que estão sempre conectados com elas são mais livres, elas são mais felizes, elas põem para fora os sentimentos e elas se permitem sentir, e é o que eu não consigo ainda colher dos meus maiores. Então eu acho que isso aí vai ser com o tempo, talvez eu não consiga ver, talvez eles tenham mesmo que curar aí na vida deles para frente. Eu ia ler, né, para vocês uma partezinha aqui. Queria tanto os livros Adolescer
e sua criança competente estão em falta. Ah, Paty, uma boa você ter falado isso. Gente, eu consegui falar na editora do Sua Criança Competente, eu vou comprar bastante, eu vou comprar 100 livros, e eu acredito que esses 100 livros saiam rapidinho, eles vão fazer uma nova cópia, porque eu pedi, tá? Então, quem quiser entrar em contato comigo para poder estar reservando, tá? Sua Criança Competente, então. Eu queria ler, só para terminar, esse parágrafo desse livro. Esse é um outro livro, Mindfulness para a Paz, que é: a nossa ligação com os filhos tem de ser sempre a prioridade. Gosto de imaginar que, por meio dela, podemos criar uma espécie de canal, uma ponte que se estende do nosso coração ao deles e que permite que nos comuniquemos verdadeiramente. Tudo que não passar por ela cai na água e fica perdido para sempre, porque não chega a encontrar o caminho para o coração, que é o único lugar onde podem ocorrer as aprendizagens genuínas e mais importantes da vida. É isso. Vamos lá para as perguntas. Gente, não sai daí não, tá? Que eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês daqui a pouco. Eles também por estar aqui. Vamos lá. Já está fazendo diferença na minha vida. Faz toda a diferença, doutora Ju. Pode perguntar, gente, sobre controle e confiança, que eu quero responder. Temos um vínculo, mas sempre eu achei muito dependente. Preciso que ele aprenda a ter asas. Isso, Fabiana, é aos poucos. Às vezes a gente acha que está deixando, mas a gente inconscientemente está segurando. Então vamos tentar. Suas palavras são sempre maravilhosas, doutora Ju. Fabiana, que também é assim. Almas, acredito que nós que não liberamos essas asas. Sim, nós é que não liberamos essas asas, gente. Porque a gente, quando tem filho, a gente tem filho pra gente. E a gente só aprende com a vida que não é. Filho não é nosso, filho é do mundo. E eles estão passando ali por um momento na nossa casa para a gente poder ensinar valores. E olha, eu acredito muito que eles passam ali na nossa casa só para nos ensinar. Porque eles são nossos mestres, né? Eles que nos ensinam muito. A gente consegue passar alguns valores para eles, né? Guiá-los, orientá-los, mas eles nos ensinam tanto. E é aquilo ali, cumpriram a missão deles, que foi estar ali com a gente naquele tempo e fez a gente melhorar enquanto ser humano, fez a gente crescer enquanto ser humano, e depois eles vão para o mundo. E eu acredito muito na potência dessas crianças, desses adolescentes, né? Os adolescentes de hoje são maravilhosos, eles têm muita coisa linda. Os adolescentes são sempre maravilhosos porque eles têm um senso de justiça muito forte, né? Os adolescentes têm isso e às vezes a gente não enxerga. Eles têm conhecimento, eles vão em busca das coisas, eles não são nada. Aquela aula maravilhosa da Vanessa de ontem, dos tabus, que fechou tudo, né? Que é aquilo ali mesmo, aquele tanto de preconceito que nos afasta dos adolescentes, gente, que a gente precisa rever tudo isso, porque a gente precisa aproximar deles, eles querem. O que acontece na adolescência que a gente precisa saber é que eles... Nossa, gente, que bom, bateu 200 aí, né? Agora já baixou de novo. O que acontece? Eles, às vezes... saem mesmo de perto de nós para procurar os iguais. Isso é normal, né? Eles estão buscando identidade, eles estão buscando saber quem eles são, que eles vieram, qual é o grupo que eles vão se encaixar. E às vezes eles saem de perto de nós, vão para um grupo e aquele grupo não é o adequado ou não é aquele que combina com eles. Se ele não tiver um ambiente acolhedor em casa, né? Pais que acolhem, pais que seguram a onda, pais confiáveis também, eles vão ficar soltos num grupo que eles não têm nada a ver, né? Então, se a gente não cativar esses adolescentes, se a gente não tiver aquela eu te aceito do jeito que você é, eu te valorizo pelo simples fato de você existir, eu te amo, meu filho, por você ser quem você é, né? Eu te aceito, eu te liberto de tudo que você pensa que não é bom, porque eu te acho incrível, só porque você existe, você não tá entendendo, né? Você é incrível porque você existe, né? O seu comportamento não te define, o que você fala não te define,
E eu tô aqui pro que deve vier, e tô aqui, sou sua mãe, e sou seu pai, e vamos junto, e se você tem uma guerra, eu tô nessa guerra com você. Se você tem um mundo para enfrentar, eu enfrento junto com você. Seja qual for a sua escolha, eu escolho junto com você. Gente, não tem nada mais precioso nessa vida, né? Porque a gente procura isso mesmo, a gente procura aceitação, acolhimento, proteção dos nossos pais. Você vê que tem vários adultos aí, emocionalmente maturos, procurando amor, procurando amor, procurando amor em outras pessoas, procurando amor, o amor que não teve às vezes dos pais e que fica procurando e nunca encontra. Então a gente é que tem que dar esse amor para esses nossos filhos agora, para que depois eles não fiquem, né, procurando amor por aí, né, e achem o amor às vezes no lugar errado, ou não encontrem, né. Temos que encontrar o caminho, porque no meu caso traz culpa por ter escolhido tanto por ele. Sim, só quero meu filho feliz. Gente, é isso que eu fico tentando entender, né? Porque nós só queremos que eles sejam felizes. E por que tantas coisas nos seguram? Por que tantos entraves? Por que tanta dificuldade? A vida é muito mais simples do que a gente pensa, né? O problema é que a gente quer sempre coisas inalcançáveis, né? Talvez. A gente quer projetar neles coisas inalcançáveis, a gente às vezes projeta neles sonhos que a gente não realizou e para eles se torna pesado demais. A gente tem expectativas altas demais que eles nunca conseguem alcançar e eles às vezes ficam desanimados de viver porque o que eles querem é nos dar orgulho. Eles querem que o nosso olho brilhe, né, quando a gente olha para eles. Eles querem isso, os nossos filhos só querem isso. Eles não querem nos desafiar de jeito nenhum. Uma outra coisa que vocês coloquem na cabeça de vocês agora, os nossos filhos não querem nos desafiar, eles não querem nos tirar do sério, eles não querem fazer a gente perder a cabeça, eles não querem nada disso. Vamos ressignificar tudo isso. Quando os nossos filhos estão adotando comportamentos que tiram, né, a gente do sério, quando eles estão adotando comportamentos ruins para eles também, é porque eles estão assim, pelo amor de Deus, me olha aqui, me nota aqui, eu não estou me sentindo amado, eu não estou me sentindo acolhido, eu preciso ser visto, mesmo que seja para isso, mesmo que seja dessa forma. Eu estava falando com uma mãe isso hoje no telefone. Às vezes as crianças erroneamente adotam, erroneamente porque é instinto de sobrevivência, maus comportamentos para falar, olha para mim, me escuta, né? É insuportável ser invisível, é insuportável não ser amado, é insuportável não ser protegido, é tudo o que eu quero, é ser visto, né? E quando você começa a olhar para essa criança, começa a olhar para esse adolescente e eu te vejo, eu te sinto e eu te escuto, eles mudam completamente o comportamento, mudam completamente. Então eu falo isso assim de vivência minha pura, né? Foi a primeira chancezinha que eu tive, que eu conectei, eu lancei assim um único anzolzinho assim, ó, bem sem isca nem nada, e o peixinho foi direto, e eu fui assim, porque, mãe, eu quero ser amado, eu preciso ser amado, eu preciso me sentir pertencente, preciso do seu amor, mãe, né, tudo que eu quero, e aí você só tem que continuar ali, dedicando, alimentando fazendo com que essa relação seja cada vez mais poderosa, né? E essa relação é poderosa quando a gente fala de coração para coração com coração, numa linguagem muitas vezes não verbal, mas de olhar, de expressão, de corpo, de alma, né? De vem cá que eu tô aqui, eu sou sua mãe, e também trabalhar as nossas emoções, né? Porque às vezes o adolescente vai ter atitudes que nos tiram do sério e a gente vai lembrar dessa aula e falar, vou segurar isso aqui, mas o meu corpo está dizendo outra coisa, o meu olhar está dizendo outra coisa, meu olhar está dizendo, eu não te aprovo, eu não te aceito desse jeito, eu não quero você assim, você me envergonha, porque às vezes a gente faz isso.
Às vezes a gente faz isso. E por questões que a gente não trabalhou da nossa adolescência, da nossa vida, e a gente projeta ali e acaba agindo de uma forma que faz aquele adolescente se sentir totalmente invisível, abandonado ou não amado ou desprezado até. Infelizmente pode haver essa relação que chamo de tóxica, mesmo entre mãe e filha. Já vi no rosto da minha mãe um sorriso sarcástico ao ver meu filho fazer algo e ela dizer: tá vendo o que eu passei? Sim, muito, mas é muito, Dag, que é muito essa dor que vai passando de geração para geração. E aí é como se fosse um castigo, né? Tá vendo? Tá vendo? Você fez isso comigo, agora ele tá fazendo com você, né? Você fez isso comigo. Sabe essa coisa de vítima? Eu sou vítima. Eu fui sua vítima e você vai ser vítima do seu filho. Porque aí quando você sai dessa situação de vítima, quando você sai dessa posição de vítima e você se responsabiliza, né? O seu filho tá fazendo isso e não tá vendo. Eu não sou vítima. Então eu pego aquilo, transformo em responsabilidade e vou curar aquilo ali. Porque senão você vai estar se sentindo vítima como sua mãe se sentiu vítima de você e você também vai repetir esse mesmo comportamento. Tá vendo? Eu te avisei, você fez comigo e agora ele vai fazer com você, né? Não, tá? Não. Isso não é, né? Vamos sair dessa posição, porque essa posição de vítima é uma posição muito muito egocêntrica, muito, né? Coitadinha de mim, tadinha de mim, minha filha fez isso comigo. Não, vai lá, ressignifica e vai lá, transforma, né? Então, seu filho fez isso com você, vai lá. Por que ele fez? Por que isso te tirou do sério? Por que isso te incomodou? Porque o que as pessoas fazem, o que os nossos filhos fazem, que nos tira do sério, que nos incomoda, é nosso. Vamos lá, vamos revisitar, vamos curar, vamos ressignificar. Dói muito. Mas é a nossa oportunidade, a vida fica dando oportunidade pra gente. Todas as vezes que a gente se sente cutucado, é isso aí que a gente tem que fazer. Vamos lá. Olha, isso aqui soou estranho em mim. Ativou uma coisa aqui em mim de tristeza, de raiva, de medo, do que for. Então eu preciso revisitar isso, preciso curar isso, né? Porque senão a gente fica sempre nesse papel aí. Ai, coitada de mim, né? Então meu filho tá fazendo comigo o que eu fiz com a minha mãe. Então eu fiz isso com a minha mãe, entendeu? Não deixe isso acontecer. Tenho muitos alunos que confiam mais em mim do que nos pais. Me contam segredos e isso às vezes pesa no meu consciente de não poder contar para os pais. E os alunos perderem a confiança em mim. Cida, a identificação com o professor, ela é muito bacana, ela é muito legal. E realmente você não deve mesmo contar. O professor funciona como um outro adulto de referência, que eles podem contar algumas coisas que talvez eles não consigam contar para os pais. Lógico que se eles te contam um segredo que eles estão correndo risco, aí eu tenho que ver, eu não sei a ética do professor, né? Quando os meus pacientes me contam alguma coisa, eles estão correndo risco, né? Risco de vida, então falam que vão suicidar, eu tenho que contar porque é um risco. Então, com você, mas eu não acredito que sejam esses segredos. E que bom que eles têm você, e que lindo que eles têm você. Tem gente que tem adolescentes que não tem um professor para contar. O que a gente tinha antes, a nossa rede de apoio, assim, nossa rede de ajuda, né? É preciso de uma tribo para criar uma criança, é preciso de uma tribo para criar um adolescente. Eram os tios, né? Os tios que eram os adultos que a gente admirava e que a gente podia contar mais coisas para eles do que a gente contava para os nossos pais, porque os nossos pais eram muito autoritários. Essa coisa do contar, nem sempre os pais são autoritários, tá, gente? Às vezes o adolescente não conta porque não conta mesmo. Tem coisas que não vão contar. Então, porque existe uma diferença ali. Tem coisas que eu conto para os meus amigos e não conto para os meus pais, né? Eu não vou contar das minhas intimidades totalmente para os meus pais. Eu conto alguma coisa, mas não conto tudo, e tá tudo bem, vamos aceitar, né? É o nosso papel, é guiar, orientar, apoiar, segurar a onda, acolher, dar amor e pronto, né? Pra que a gente tem que saber tudo da vida do filho? Não precisa. Não escolhe a roupa ou mesmo o que quer comer, a hora que quer comer. Já li esse livro, muito bom. Também passo muito isso em consultório, Cida. É puxado, às vezes fico sem dormir. Doutora e mãe solo com filho menino, como fazer?
Aninha, é mais difícil, sempre mais difícil para vocês que são mães solo, mas é a mesma coisa, né? Então, precisa de mais dedicação, de mais paciência aí na formação, mas eu não sei, você fez a pergunta para caber aonde, mas é a mesma coisa, é do mesmo jeito, é a confiança, sem controlar, porque quando a gente pensa assim, é porque assim, o pai controla e a mãe não precisa, não tem isso, né? Então, você que é mãe solo, é confiar, é dar os limites, desde sempre investir na relação, uma relação de confiança, tá bom? Gente, deixa eu ver aqui o tempo da live, 45 minutos, então eu vou aproveitar, eu vou acabar de responder para vocês, eu vou aproveitar a live para poder lançar a nossa mentoria, a nossa 4ª turma de mentoria, a mentoria para pais de adolescentes. É uma mentoria de 2 meses, através de áudios de WhatsApp. Então, muito obrigada por vocês que estiveram aqui até agora, nessas 4 aulas maravilhosas, que foram maravilhosas. Foram maravilhosas para mim, para Vanessa também, o retorno de vocês. Quem está no grupo Imersão, Adolescência, Sem Mistério e Sem Neura, vai ter um desconto exclusivo e ainda vai ganhar, os primeiros 98 inscritos vão ganhar uma aula olho no olho de sexo e sexualidade na adolescência, que é uma aula muito boa, muito bacana. Na mentoria tem todo esse conteúdo, a gente tem conteúdo de bullying, sexo, cigarro, álcool, drogas, sexo e sexualidade, orientação sexual, adolescer, então cérebro do adolescente, comunicação não violenta, escuta ativa, a gente tem tudo, parentalidade positiva, disciplina positiva, então é uma mentoria bem completa, são 60 dias, são áudios de segunda a sexta, os áudios são de mais ou menos 10 minutos de duração, mais ou menos 10, tem alguns que são mais extensos, tem alguns vídeos, textos e os áudios nossos, que dá para vocês ouvirem quando vocês quiserem, vocês ficam com o material. As aulas também, essas 4 aulas vão ficar disponíveis lá no grupo Imersão, Adolescência Sem Mistério Sem Neura, até quarta-feira, às 23h59. Todo mundo que está lá no grupo tem 20% de desconto na inscrição até quarta-feira, 23h59, em relação ao primeiro lote. Então, 20% é menos do que o primeiro lote, tá bom? Então, a gente quer muito que vocês estejam lá para a gente continuar desenvolvendo esse trabalho com vocês, com a família de vocês. A gente sente que é importante, a gente sente que vocês querem também. O momento é agora, e então a gente vai estar esperando vocês lá no grupo. A aula de sexo e sexualidade, a gente, não sei se está marcada 8 de julho, 7 de julho, terça-feira que vem, para os primeiros 98 inscritos, tá bom? Vou continuar respondendo a pergunta de vocês, depois eu acabo dando algumas outras coisas que ficaram faltando, mas eu acho que é isso. Então, estão aberto, o carrinho já está aberto, então quem quiser já comprar, quem quiser já tá. A gente vai também sortear um livro, a Vanessa, se estiver aí, pode me ajudar, tá? O livro Meu Adolescente, a gente vai estar sorteando um livro, não sei se a gente vai sortear hoje. Cunhada, tô achando que eu vou para psicologia, para saber lidar comigo e melhor com eles. O que fazer quando você está desconectada com a filha e ela faz tudo para chamar atenção pelo lado negativo? É isso, Fabiola, ela tá fazendo para você olhar para ela. Então, é pelo lado negativo, porque ela já viu que pelo lado positivo não dá. Se ela chegou do lado negativo, é porque o positivo você nem reparou, tá? Então, fica atenta a isso. Então, conecta com ela, fala com ela, filha, eu te vejo, eu te amo do jeito que você é, vamos tentar melhorar nosso relacionamento, desculpa pela mãe que eu fui até hoje. Gente, quando você teve essa desconstrução e esse rompimento da relação, pede desculpa pelo que você fez até então e começa do zero. O mais importante é saber que os nossos filhos não querem pai e mãe perfeitos. Eles querem pai e mães que saibam pedir desculpas, que saibam reconhecer os erros, que tenham humildade na relação, porque eles aprendem muito sobre relacionamento. E quando a gente sabe pedir desculpa e pede desculpa de coração e mostra que eles não são culpados pelo que a gente está fazendo, né? Porque tem pai e mãe que falam assim, tá vendo o que você me fez fazer? Tá vendo a que ponto você me fez chegar?
Nossa, eu te bati ou eu gritei com você porque você me tira do sério. Não, a culpa não é sua, meu filho. E eu saí do sério, eu fiz isso porque eu tô esgotado com outras coisas. Eu tô tendo um problema no trabalho, eu tô tendo um problema ali e acabei descontando em você, me perdoa. Você é a pessoa mais importante da minha vida e eu acabei descontando em você, prometo que não vai acontecer mais, né? Eu vou tentar me controlar, porque realmente não tem nada a ver com você, você não tem culpa disso. O que você faz não é o que me faz ficar assim, né? E é verdade. E é isso aí que os nossos filhos precisam aprender, né, sobre relacionamento. Que quando você sai do sério, você agride a outra pessoa com o que você fala, o que for, a culpa não foi da outra pessoa, a culpa foi sua, você que não soube se controlar, né? Então é muito importante que os nossos filhos tenham essa noção também. Por isso é tão importante mostrar para eles, eu sou humano, eu sou falho, mas eu reconheço os meus erros, eu sei pedir desculpa, eu sei que eu fiz e não tem nada a ver com você. Não é o que você faz ou deixa de fazer que me faz ser assim com você, né? Então eu te amo do jeito que você é. Eu posso não ter gostado do seu comportamento, eu posso não aprovar o seu comportamento, eu posso não aprovar isso que você está fazendo, mas não tem nada a ver o meu amor. Meu amor não é abalado nem 1 milímetro por isso, né? O meu amor continua intacto e ele é intacto. Você não mexe 1 milímetro nele. Então vamos tentar fazer alguma coisa para melhorar esse comportamento. Mas o meu amor continua lindo, maravilhoso e forte, como sempre foi, independente do que você fez, né? Isso tem que deixar sempre muito claro. Mas não é só com o que você fala, é com como você olha, é como você age, que você tem que mostrar isso. Porque não adianta nada você falar isso e começar a ficar frio com ele, a não deixar chegar perto. Então precisa ser uma coisa coerente, né? O corpo, o tom de voz, o olhar, tem que estar tudo coerente para ele sentir que realmente, olha, eu falhei, a minha mãe confia em mim, eu sei que eu posso melhorar, eu confio em mim também, mas o amor dela não é abalado por isso, né? O amor dela não foi abalado por isso que eu fiz. Participe em tudo, ele me espera para tudo e às vezes isso traz peso, porque é para tudo. Tem que ver, Fabiano, se você não está criando essa dependência aí sem querer, né? Então, se você inconscientemente não ficou criando essa relação de dependência, porque quando eles vão virando adolescentes, eles querem dar uma fugida. Outra coisa que pode estar acontecendo, se ele estiver no iniciozinho da adolescência, ele pode estar com medo de sair, ele pode estar com medo de ir buscar a identidade. Então, principalmente aos 10, 11 anos, até 12, os meninos têm muito isso, eles grudam na gente assim, grudam na gente como se fosse uma defesa para eles, né? Deixa eu ficar aqui debaixo da asa da minha mãe, porque o mundo lá tá muito estranho, né? Ou às vezes ele teve contato com alguma coisa que fez ele ficar assustado. A gente fica muito atento, nós vamos ter essa aula então de sexo e sexualidade para os primeiros 98, pra gente falar dos conteúdos pornográficos que esses meninos estão tendo acesso com 8, 9 anos. E o conteúdo, o conteúdo pornográfico, então uma cena pornográfica, é como se fosse um abuso sexual para esses meninos. Porque é uma coisa tão violenta para eles, né? É uma coisa tão inimaginável para eles. Né? O primeiro contato que eles têm com o sexo é daquela forma, né? Então isso que fica completamente deturpado o que eles pensam, né? Como porque é uma coisa violenta, é uma coisa que não remete nem um pouco a afeto, a emoção, né? Que é como a gente deveria passar para eles a partir de 6, 7 anos, ligar o sexo ligado à emoção, ao afeto, porque aí vai de forma mais suave, né? Que é de onde eu vim, né? De onde vêm os bebês, de onde eu vim, para onde eu vou, né? O que eu estou fazendo aqui? Que são questões existenciais que todos nós fazemos e que os nossos filhos fazem. E quando eles não perguntaram nada, pode saber que alguém já respondeu isso para eles. Né? Esse de onde eu vim, de onde vêm os bebês, é uma pergunta clássica de todas as crianças. As que não perguntam, pode abrir o olho, eles fizeram essa pergunta para outra pessoa e já foi respondido por outra pessoa, né? Tem mãe que fala assim, com 12 anos ele nunca quis saber nada. Não, é porque ele já sabe tudo. Porque ele já sabe tudo, ele já teve contato até na escola com o aparelho reprodutor, então ele já sabe tudo, tá? Mas esses são assuntos aí da aula do dia 7. Participe em tudo, super vale-se. Deixando aqui minha presença, doutora Ju, super lindo, cada aprendizado com você. João é meu aluno, João é pedagogo
E eu sou encantada com o João, para falar a verdade. João é meu filho, meu quarto filho. É um aluno muito bacana. Eu não posso ficar falando isso não, porque senão as alunas vão ficar com ciúmes. Mas é um aluno muito... é encantador, ele é encantador. Eu queria abrir uma escola infantil só para o João ser o pedagogo da escola, para vocês terem ideia. O melhor aprendizado do filho é quem ele é, não o que ele faz. Esse controle absurdo realmente nos consome muito e deixa os filhos irritados, mas é difícil, é muito difícil, Márcia, é muito difícil. Foi o meu, assim, aprendizado da vida, eu acho. Foi o meu aprendizado da vida. O medo nos desgoverna. Total, Carol, total. O medo faz a gente não ser a gente mesma. Paralisa. O medo deixa a gente fora do eixo, porque a gente tem medo de perder. Eu acho que esse é o medo iminente de toda mãe, perder o filho. É uma dor dilacerante só de pensar. E quando que a gente tem isso? Quando que isso vem à tona? Quando eles saem debaixo da nossa asa. Porque a gente tem a falsa impressão que debaixo da nossa asa nada de mal vai acontecer com eles. Agora, quando eles saem debaixo da nossa asa e vão voar, a gente fala assim, pronto, tem um trovão, vai cair. Nossa, vai bater no avião, né? Então eles estão voando e tudo pode acontecer. Vocês conseguem imaginar o medo e o pânico que dá isso, né? Então, ele aprendeu a dirigir, pronto, pode ter um acidente. Nossa, ele tá na festa até 4 horas da manhã, pronto, um assaltante, um assassino, né? Então é uma coisa tão angustiante esse não ter nas nossas mãos, não ter debaixo das nossas asas, aquele ser humano que é nosso. Só que ele não é nosso. É essa a grande questão. Ele não é nosso. Então ele tem a vida dele. Ele tem o destino dele. Ele tem que viver. Ele tem que se frustrar. Ele tem que sofrer. Ele tem que viver. Porque ele tem direito a isso, né? Ele tem direito a namorar e terminar e sofrer e chorar, né? Gente, faltam 3 minutos. Meu Deus do céu. Passa rápido demais. Mesmo tendo feito excelente vínculo na infância, ele pode ser quebrado, diminuindo na adolescência? Sim, passa por essas fases de desconexão, mas se o vínculo foi muito bom na infância, volta com muita facilidade, basta você fazer esse movimento. Faltam 2 minutos, eu não posso perder essa aula, então eu quero convidar vocês de novo para a mentoria. Gente, não percam, a mentoria é linda, é um trabalho perfeito, meu e da Vanessa, é um trabalho maravilhoso, a gente tem retornos maravilhosos. Então, além dos 2 meses de áudios, a gente tem 2 encontros online com vocês. A gente responde perguntas, dúvidas de vocês toda sexta-feira. Então, a gente abre para dúvidas sexta-feira e responde as dúvidas de vocês toda sexta-feira. A gente normalmente abre para 5, 6 dúvidas toda sexta. Nos encontros online, a gente pega e resolve todas as dúvidas restantes, tá? Então, a gente vai estar sempre juntinho para vocês saírem dessa mentoria preparadas para qualquer adolescência e totalmente amorosas e sem mitos e com muita vontade de estar vivendo isso com os filhos e principalmente estar investindo nesse relacionamento tão lindo que é de mãe e filho, que é um relacionamento que a gente não pensa, que não investe e que é muito importante, tá bom? Então não se esqueçam. Ai, meu Deus, eu esqueci do mais importante de colocar o link aqui para vocês. Deixa eu ver, não vou conseguir, já era o link. Então o link para inscrição vai estar na minha bio, na bio da Vanessa, e vai estar lá no grupo também de imersão, tá bom? Então, quem se inscrever até quarta-feira, às 23h59, vai ter 20% de desconto e vai ganhar a aula de sexo e sexualidade na adolescência. Um beijo pra vocês. Não, infelizmente não deu e eu acho que eu não vou nem arriscar, senão nós vamos perder a aula, tá? E vai ganhar as 4 aulas também gravadas. Um beijo.